Este texto é o texto que trabalha com a queda do homem, o esconderijo do homem, a ideia do afastamento do homem de Deus. E ao mesmo tempo nós vamos trabalhar com a ideia, lá no Gênesis, da ideia da redenção. Mas para nós trabalharmos com essa ideia, primeiro nós vamos trabalhar com esses primeiros 4 versículos que nós lemos. Eu vou focar aqui no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Nós nos deparamos aqui com 2 elementos. O elemento espaço, jardim do Éden, e o elemento tempo. Então nós temos espaço e tempo, viração do dia. Espaço, jardim, e viração do dia, que é o tempo. Bem, vamos enfatizar, vamos trabalhar primeiro com essa ideia do espaço, da ambiência, do lugar, que é o jardim. O texto, quando nós abrimos todo o acervo bíblico, a par de outros tantos jardins que consta na Bíblia, nós vamos deparar com 3 jardins que se evidenciam. O jardim do Éden, que é o jardim que, no início do texto bíblico, o jardim do Éden, que é o deleite, o paraíso, e onde o homem foi plantado. Vou pular o segundo jardim e nós temos o último jardim, que é lá no livro de Apocalipse 22, que é o terceiro jardim. Lá no livro de Apocalipse 22, que é o último livro da Bíblia, nós vamos ver que este terceiro jardim, na verdade, é o primeiro resgatado. Tanto que no primeiro jardim havia a árvore da vida. E lá no último jardim, que é a Jerusalém celestial, nós vemos também reaparecer essa árvore da vida aqui. Então é como aquele terceiro jardim é um jardim restaurado, é o Éden restaurado. Mas veja bem, para que o homem foi expulso do primeiro jardim, para que ele tivesse lá no final acesso ao terceiro jardim, teria que passar por um segundo jardim. Mas esse segundo jardim era impossível ao homem passar, mas alguém teria que passar por esse jardim, esse segundo jardim, para que o homem pudesse ter o resgate do primeiro jardim, que havia sido perdido, o elo perdido, né, desde os tempos remotos. E curioso que para que esse segundo jardim, esse jardim aqui, nós vamos ver aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 18, o primeiro versículo diz o seguinte, que Jesus entra num jardim, num horto, dependendo da tradução bíblica, entra num jardim, num horto chamado Getsemane, que era jardim da prensa de oliveiras, era jardim da dor. Então, o homem foi expulso, num primeiro momento o homem teria que morrer, mas Deus teve misericórdia do homem e trouxe como plano o resgate desse jardim lá em Apocalipse. Mas para que isso acontecesse, alguém teria que ser morto. Havia um sacrifício, teria que existir um sacrifício. Então por isso que Jesus passa pelo segundo jardim, porque nós não teríamos força suficiente para fazê-lo. Então ele passa pelo jardim do Getsemane para que hoje nós pudéssemos, crendo nele, entrarmos nesse jardim resgatado. Essa é a ideia do jardim. Agora para o elemento lugar, o elemento ambiência, o elemento espaço. Agora vamos trabalhar com a viração do dia, que é o elemento tempo. Nesse elemento tempo, nós podemos perceber que Adão, até agora, conhecia o quê? O Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus de poder. E ele tinha, o seu conhecimento, a sua visão era de um Deus de juízo, o Deus do juízo, o Deus que estabeleceu limites para que o homem pudesse obedecer. Era essa face de Deus que Adão conhecia. Mas aqui fala de uma viração de página, aqui fala de uma outra face, aqui fala da viração do dia. Então o que eu quero trabalhar aqui, a minha proposta aqui, a nossa proposta? A viração do dia aqui é trazer o juízo agora na primeira página, no primeiro dia, e a viração do dia. Agora Deus vai trabalhar com o homem na sua misericórdia, na sua compaixão, na sua comiseração, na sua eterna paciência para com os limites e as quedas do ser humano. Então há uma viração do dia. Nessa viração do dia, o que Adão faz? Ele procura se esconder de Deus. Mas onde que ele se esconde?
Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus plantou a árvore da vida, mas deixou Davi plantar as outras. Olha, Adão, desculpa. Deixou Adão plantar as outras árvores. Então Adão, o que Adão faz? Ele planta suas árvores e ele vai esconder atrás dessas árvores. O que o texto quer dizer aqui? Que o homem, para se afastar de Deus, e ele se afasta de Deus dessa forma, escondendo atrás de si mesmo, daquilo que ele plantou, dos seus conceitos, de sua razão, vamos dizer assim, da sua logicidade, da lógica dele, da sua ciência, do seu falso, da sua falsa intelectualidade. E cada dia ele se afasta mais de Deus, escondendo aquilo que é preso na terra, que são valores terreais, são conceitos que o homem tem de si, de Deus, do cosmos e tudo mais. E ele se esconde da presença de Deus entre as árvores. Mas reparem bem que Adão não procurou Deus, ele estava se afastando de Deus, mas Deus procura o homem. Isso faz lembrar um texto interessante lá do Novo Testamento, através do qual Jesus vai dizer para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu é que escolhi vocês. E aqui Deus procura o homem, Deus chama o homem. Adão, onde estás? Veja só que Deus sabia muito bem, do ponto de vista geográfico, onde Adão estava, muito bem escondido. Mas a pergunta de Deus não é no sentido geográfico, é no sentido espiritual. Rapaz, é como se Deus dissesse: rapaz, meu filho, onde você está dentro daquilo que eu projetei? Onde você se meteu? Em que lugar você encontra da sua vida espiritual, no espaço espiritual? Rapaz, onde você se meteu? Onde estás? Essa era a pergunta de Deus para Adão. E ele disse: ouvi a tua voz lá no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Mas veja bem que Adão não estava nu, do ponto de vista da indumentária, do ponto de vista físico, Adão não estava nu. No versículo 7, que foi o primeiro que nós lemos, diz o seguinte, no final: cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então Adão, do ponto de vista físico, ele estava vestido de folhas, daquilo que ele plantou, que ele havia plantado. Mas ele, o que ele diz? Ele reconhece a sua nudez espiritual, a sua nudez emocional, a sua nudez afetiva. E ele diz o seguinte: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Agora Adão faz aquilo que a psicologia chama de transferência de culpa. Olha, não foi culpa minha, eu escondi porque a tua voz me fez temer. A culpa está no Senhor, foi a tua voz que me fez estremecer, eu tive que correr. Então Deus transfere essa culpa Adão transfere essa culpa para Deus. Não, o culpado foi o Senhor. Essa foi a ideia que Adão apresentou para Deus como sendo uma justificativa, uma desculpa diante de Deus. E nós vamos pular, e eu estou falando muito rápido, porque quero condensar esse texto, esse vídeo. Vamos pular para o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, Deus, como se Deus estivesse dizendo para Adão: Adão, você não vai vestir com aventais feitos de folhas. Eu vou trazer uma vestimenta para você, porque eu quero te olhar com as lentes daquilo que eu vou colocar em você. Então, não vou te olhar do jeito que você é na sua essência. Eu vou olhar através de um sacrifício, porque peles de animais implicam um sacrifício. Alguém, para fornecer essa pele, alguém teve que haver uma oblação, uma oferta. Mas curioso, muito interessante, que lá no livro de Provérbios, lá mais à frente, Salomão vai dizer algo muito interessante, porque a gente pergunta: quem morreu para vestir Adão? Então, há um texto de Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 26, que diz o seguinte: os cordeiros serão para te vestires. Então, a nossa pergunta, quem é que vestiu Adão? Salomão responde bem lá na frente: os cordeiros serão para te vestir. Então aqui temos uma ideia do cordeiro, essa ideia do cordeiro aqui. Mas eu gostaria também, para reforçar essa ideia, para corroborar aquilo que nós estamos falando, eu gostaria de abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, há um trecho muito interessante aqui
em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 7. Então, o texto fala sobre Cristo, estava falando sobre a ideia do Messias. E o texto diz o seguinte, Hebreus 10, 7. Então disse, eis aqui venho, o Messias falando, o Messias de Deus, o Filho de Deus. Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mas quando esse texto foi escrito, não existia ainda o Novo Testamento. Portanto, quando se fala que no princípio do livro, quer se referir nas Sagradas Escrituras, no início do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, que existia até então. Então, tanto que ali na frente, no versículo 10, diz o seguinte, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então o texto está falando de Jesus, o texto de Hebreus. Quando o texto fala assim, no rolo do livro, lá no início está escrito de mim. Então Jesus está dizendo assim, ó, lá no início, lá no Pentateuco, está escrito de mim. Então vocês têm que achar onde eu estou lá, né? Aí eu vou ler outro trecho bíblico lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13, que é o último livro da Bíblia. Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte, e adoraram a besta, todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aparece o Cordeiro, lá em Apocalipse, está falando de Jesus, do Senhor Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então essa ideia, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Judas traiu, o Império Romano veio e houve uma convergência de vontades entre os romanos e os judeus na época, e aí Jesus estava passando por lá, ele era um revolucionário e morreu. Essa ideia é muito pequena e mesquinha da ideia, porque foge a todo um projeto de Deus. Tanto que fala, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles. Então, Deus estava dizendo para o homem que a sua solução estava onde? Na morte do Cordeiro. Em que consiste a solução do homem em relação à salvação, em relação à redenção, a sua salvação, a sua morada eterna? Exatamente nessa solução que Deus deu. Vestiu o homem e a mulher, os primeiros homens, de túnicas de peles, né? Confeccionou túnicas de pele e os vestiu. Interessante que Deus poderia ter feito peles de animais e falado para Adão, Adão, eu fiz aquelas peles lá, sacrifiquei um animal, tá tudo certo, etc. E você vai lá, meu amigo, e vai lá e se veste e se vira. Poderia ter feito isso. Daria uma ideia de uma junção de Deus e o homem na salvação. Haveria uma ideia de uma ideia híbrida da salvação, a participação de Deus e do homem. Mas aqui, curioso, que não há participação do homem. Então nós tiramos o antropocentrismo, Deus, o homem no centro, e aqui Deus não só confeccionou peles de animais, não só preparou o sacrifício do cordeiro, como também vestiu Adão, porque Adão nem sabia o que se passava com ele. Por isso que lá no livro de Efésios, nós vemos lá no capítulo... Vamos abrir Efésios aqui, uma das 13 cartas paulinas. Nós vamos trabalhar aqui com a ideia, deixa eu procurar aqui que eu vou achar, estou aqui em Coríntios, Gálatas, Efésios 2, 8, vai dizer o seguinte, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, porque só existe, a Bíblia fala que só existe um meio de graça, que é pela graça, está falando da graça, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, então não é esforço do homem, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque se a salvação viesse de obras era muito fácil, alguém fazia as boas obras, lavei minhas mãos, fiz minhas boas obras, então eu estou salvo. Então, veja bem, eu não sou salvo porque eu faço boas obras, eu faço boas obras porque eu sou salvo. Então, a ideia bíblica é você faz boas obras como consequência de sua salvação. Então, quando você faz um jejum, que é um esforço humano, quando se faz uma oração, quando você vai cantar para Deus, é aquilo que se oferta para Deus, são consequências
daquilo que você tem, que é a graça. Se eu disser que oração, jejum é meios de se alcançar graça, meios de graça, eu estou invertendo